Olá, irmãos, paz a todos, bom dia. Vamos uma palavra rápida. 1 Timóteo capítulo 4 vai dizer assim: a apostasia nos últimos dias. Diz: ora, o Espírito afirma expressamente que o Espírito do Pai, do Criador, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé, ou se esfriarão, ou de maneira sutil, de maneira inconsciente, a pessoa passa a não seguir mais os mandamentos. De maneira sutil, sorrateira, a pessoa começa a rejeitar a palavra, começa a se moldar mais começa a tratar a palavra começa a ignorar a palavra, começa a se afastar da verdade, né? E isso tem uma causa, né? Em seguida vai dizer, por obedecerem a espíritos enganadores. Ou seja, a causa é essa, por obedecerem a espíritos enganadores. A palavra de Deus vai falar lá em Tiago que o diabo, o inimigo, ele está sempre ao redor, rugindo como um leão, né, procurando a quem possa devorar. Então, irmãos, esses espíritos enganadores são espíritos malignos que estão sempre ao derredor. Esses espíritos enganadores estão sempre ao nosso derredor. Então, muitas vezes aquela palavra que vem à sua mente, muitas vezes você pode achar, Deus falou comigo, ou me veio um pensamento. Muitas vezes são espíritos enganadores. Então, em seguida vai dizer, e há ensinos de demônios. Então, essas pessoas que vão se apostatar da fé, elas vão dar ouvidos a esses espíritos enganadores, porque esses espíritos vão começar de maneira sutil a desviar elas da verdade e vão direcionar ela para ensinos de demônios, né? E aqui, irmãos, cabe uma reflexão aqui, ó. Para um espírito enganador apostatar a sua fé, fazer você abandonar o caminho da verdade, ele não precisa de muita coisa, não. Uma leve mudança de rota já é o suficiente. Um leve afastamento, uma leve sugestão de um espírito enganador, se a pessoa der ouvidos, já é o suficiente para a pessoa estar sendo direcionada lentamente para um outro caminho, para um caminho de afastamento. Muitas vezes a gente acha que isso é algo radical, ou seja, a pessoa obedecer espíritos enganadores e a doutrina de demônios, a gente pensa que é algo radical, a pessoa abandonou da noite para o dia tudo. Não, é sutil, é a conta-gotas, é hoje uma sementinha, daqui uma semana outra sementinha, uma sementinha de engano. O engano vai sendo alimentado lentamente. E a pessoa que não vigia, Jesus fala, né? Vigiai. Né? A pessoa que não vigia, ela acaba se deixando levar por aquela voz, por aquela... Ou seja, a pessoa está obedecendo a espíritos enganadores, né? Então, o processo de apostasia, ele é um processo que ele é lento, né? Para alguns é rápido, mas para outros ele vai sendo construído dia após dia, né? Por espíritos enganadores e também há doutrinas de demônios, aquelas pessoas que a Bíblia nunca é suficiente para elas. As pessoas estão na palavra, estão com o Criador, mas percebe que tem pessoas que a palavra nunca é suficiente para elas, elas sempre têm que ir além, 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 além. São pessoas movidas por curiosidades, querem saber do mundo espiritual, querem saber o que vai acontecer, o que é, como é a história, querem saber no detalhe, coisas que a palavra não revela. A pessoa acaba caindo em
outras linhas de pensamento, outros livros, outros contos que não vêm do Criador. A pessoa acaba sendo uma presa fácil para ensinos de demônios. Não demora muito, essas pessoas se perdem na caminhada, se perdem completamente. Então é muito sério isso, irmãos, porque a doutrina também, o ensino, aquela pessoa que vai além da palavra, você não sabe quem escreveu aquele livro, você não sabe quem escreveu aquela, né, quem é o autor, não sabe como é a vida dele por trás, você não sabe qual é a real intenção dessas pessoas. Então tomem cuidado com aquelas pessoas que estão sempre em busca, lendo coisas que vão além da palavra. Cuidado, irmãos, cuidado, porque, como eu disse, o abandono da fé não é uma coisa da noite para o dia, é uma coisa que é uma construção, é uma coisa que vai a conta-gotas. Tanto as pessoas que recebem a palavra de espíritos enganadores, né? Ou a pessoa vai na igreja e recebe uma profetada, sabe? O profeta é aquele que o cara está na igreja, o pregador está lá no culto, daqui a pouco ele começa uma profetada com todo mundo que está na frente dele. Você vai casar, você não sei o quê. Ele sai distribuindo profecias para todos. Né? Cuidado, cuidado. Essa pessoa pode estar sendo o canal de espíritos enganadores. Cuidado, irmãos. Então, essa palavra aqui ela é muito forte. E então, obedecer espíritos enganadores, ensinos de demônios. E aí segue o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Olha só. E que tem cauterizada a própria consciência. Então, essas pessoas que apostatarão da fé, elas também vão, né, obedecerem pessoas que falam mentiras. Elas vão se deixar levar pela hipocrisia dos que falam mentiras. Elas vão se deixar levar. E que tem cauterizada a própria consciência. Ou seja, pessoas que têm a própria consciência cauterizada, ou seja, cicatrizar. Cauterizar é cicatrização, é uma cicatrização. São pessoas que têm a consciência já cicatrizada, não molda. São aquelas pessoas que é aquilo, e não mudam o pensamento. Pessoas que têm cauterizada a própria consciência. Eu li uma outra tradução que diz pessoas que têm a mente cauterizada pela própria consciência. Está numa outra tradução, depois eu vejo. Que tem a mente cauterizada pela própria consciência. Ou seja, a pessoa tem a mente cicatrizada pelo próprio achismo dela. O achismo da pessoa fala mais alto e cicatrizou. E dali em diante a pessoa não consegue mais mudar o pensamento. Dali em diante a pessoa fica aquela pessoa estática, que não consegue mais mudar. Então isso é muito sério, meus irmãos. E isso tudo aí são causas que vão fazer a pessoa apostatar da fé, né? Abandonar. E aí essa palavra aqui, ela, né, cai em cheio, né, irmãos? Então é isso. É um vídeo rápido. É isso, meus irmãos. Tomem cuidado com espíritos enganadores. Tomem cuidado com as leituras, aquilo que vai além da palavra. Tome cuidado com profecias. Se está no culto, tem pessoas lá entregando profecias,
à torta e à direita, pessoas entregando todo tipo de profecias. Cuidado, cuidado, meus irmãos. Tem uma outra observação que eu queria dizer, uma outra reflexão sobre estas igrejas. Ali já é um outro assunto, mas assim, tem certas denominações em que entregam profecias à torta e à direita, né? E, enfim, irmãos, isso acontecendo dentro da igreja, isso não difere muito daquelas pessoas que vão para outras linhas de pensamento, outras linhas religiosas, para querer saber o que vai acontecer amanhã. Ou seja, muitos crentes, muitos cristãos estão dentro da igreja atrás de profecia porque querem saber o que vai acontecer amanhã. Elas querem saber o mover do mundo espiritual, elas querem saber o que vai acontecer ali na frente e tal. Elas não se contentam com a palavra. Elas não se contentam em andar pela fé. Nós somos chamados para andar pela fé, e não pelo que vimos. Então, você percebe que a palavra de Deus deixou de ser a bússola dessas pessoas, e para algumas pessoas, a bússola delas se tornou a profecia. O que vai acontecer amanhã? Elas querem manipular a realidade. Elas querem ser como Deus, e nem se ligaram. O que não difere muito de outras linhas de pensamento, aonde invocam, existem outras linhas de pensamento, outras religiões que invocam estes espíritos enganadores, invocam esses espíritos enganadores. Por meio de doutrinas de demônios, doutrinas escancaradas de demônios, outras linhas de pensamento invocam esses espíritos enganadores. E nesses lugares, ali sim, eles entregam, ali eles dizem o que vai acontecer e tal. Ali eles fazem toda sorte de, enfim. Infelizmente isso tem entrado na igreja, né? Essas profecias, essas profetadas, isso tem entrado dentro da igreja. E as pessoas, por falta de discernimento, elas acabam se deixando levar por espíritos enganadores, doutrinas de demônios e pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizada a própria consciência. É isso, irmãos. Essa foi a palavra. Essa foi a palavra de hoje. Paz a todos. O Criador abençoe. E até um próximo vídeo, se Ele permitir.